Explicação das atividades de ciências, seguindo o nosso cronograma, de 4 a 14 de outubro. Estamos estudando o capítulo 8, a importância das plantas. Página 94. O uso das plantas pelos seres humanos. O ser humano usa plantas em muitas de suas atividades. Algumas dessas plantas são cultivadas, por isso é que são plantadas e colhidas pelos seres humanos. Outras são apenas coletadas diretamente de seu ambiente natural, onde nascem e crescem sem intervenção humana. Plantas cultivadas. Muitas das plantas cultivadas, como a mandioca, a batata, o trigo e o milho, são a base da alimentação de populações humanas em todo o mundo. Existem também plantas que são cultivadas para servir de matéria-prima. Por exemplo, o algodoeiro, de onde se obtém o algodão para produzir roupas, a cana-de-açúcar para a produção de etanol e as plantas medicinais para produzir remédios. Ao lado temos a imagem, A cana-de-açúcar é usada na alimentação humana e na produção de etanol, um combustível. Essa foto de Lençóis Paulista, São Paulo, fonte de 2014. Então, o que significa matéria-prima? Aquilo que é usado para fabricar algum produto. Plantas coletadas. Na natureza, existem muitas plantas que nascem e crescem sem a intervenção humana. Quando coletadas de mata, campos e mangues, por exemplo, elas podem ser usadas para diversos fins. As folhas do babaçu, por exemplo, são coletadas e usadas para fabricar cestos e tapetes. Quando são trançadas, elas servem para fazer telhados. E em muitos casos, ao se fazer a coleta, a planta é totalmente retirada de seu ambiente. Isso acontece com as árvores na coleta de madeira. Então, nessa segunda foto, temos a casa de pau a pique com telhado de folhas de palmeira babaçu. Caxias, Maranhão, foto de 2014. Página 95. Os deliciosos vegetais. Muitos alimentos que consumimos em nosso dia a dia são parte de plantas. As plantas também são usadas como ingrediente básico para a fabricação de alimentos industrializados, como pães, farinhas, café, chocolate e óleos. Número 1. Observe o quadro abaixo e desembaralhe as letras para descobrir o nome dos alimentos. Depois faça a atividade proposta. Então, é fácil. Aqui a primeira é só desembaralhar as letras. Aqui a primeira já vou dar uma dica, Beterraba. Só escrever nessa linha aqui de baixo. E lá, vão pensando, desembaralhando e escrevendo aqui. Raiz. Aqui na segunda fileira temos caule, aqui folha, flor, fruto e semente. Contorne no quadro 3 alimentos que você já experimentou. Escreva o nome deles e que parte da planta eles são. Página 96. Os tecidos que vestimos. Os tecidos de nossas roupas, como o algodão, o linho e a juta, são fabricados a partir de plantas. As fibras da juta também são usadas para produzir sacos, cordas, tapetes, entre outras mercadorias. Na primeira foto temos a plantação de algodão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As fibras do algodão ficam ao redor das sementes, foto de 2014. Na segunda foto, temos fardos de algodão prensados após colheita, na zona rural, Cristalina de Goiás, foto de 2016. Madeira para construir. A madeira obtida dos troncos de árvores pode ser usada para fabricar móveis, brinquedos e muitos outros objetos, além de servir para construir casas e como lenha ou carvão. Durante anos, florestas têm sido destruídas para retirar a madeira de árvores, como o cedro e o mogno. Em muitos casos, essas árvores não são replantadas e correm o risco de desaparecer do ambiente. Por isso, existem leis que protegem as plantas da exploração que causa riscos
a sua existência. Atualmente, muitos objetos são fabricados com madeira de reflorestamento. Isso quer dizer que a madeira foi retirada de árvores cultivadas, como o eucalipto. Nessa imagem aqui temos brinquedos feitos de fibra de miriti. Para extrair as fibras, é preciso cortar apenas as folhas das plantas. Na última foto, temos brinquedo feito com a madeira de reflorestamento. Essa prática evita o desmatamento de áreas florestais. Página 97. O uso do papel no dia a dia. O papel que usamos é feito principalmente da madeira do eucalipto. Os eucaliptos são plantados e após alguns anos são cortados e então levados para as fábricas que produzem papel. O tronco é descascado e a madeira é transportada em pasta de celulose. Essa pasta passa por alguns processos até virar papel. Então, o que é celulose? É a substância produzida pelas partes das plantas e utilizada na fabricação de papel. Na primeira imagem, temos plantação de eucalipto em Sacramento, Minas Gerais, foto de 2014. Na segunda foto, temos o interior de indústria brasileira de produção de papel em Indaial, Santa Catarina, foto de 2014. O exercício 2. Você aprendeu que vários alimentos que consumimos são partes de plantas. Escreva como seria sua refeição favorita. Procure incluir pelo menos 3 partes de diferentes plantas. Exercício 3. Escreva os nomes das plantas usadas para fabricar os produtos representados a seguir. Então, aqui temos o açúcar, os pães, papel e roupa. Página 100, exercício 1. Carlos e Eduardo fizeram uma lista dos ingredientes necessários para preparar um bolo de banana com chocolate. Bolo de banana com chocolate. Ingredientes: 3 bananas, 5 ovos, 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de açúcar, 1 pitada de fermento, 2 colheres de chocolate em pó. Letra A. Contorne na lista os alimentos provenientes de plantas. B. Quais alimentos citados na lista são industrializados? D. Quais plantas eles são feitos? Página 101. Exercício 3. Conheça essa lenda sobre a mandioca. Nani tinha alma bondosa. A tribo gostava muito dela. Porém, a garotinha não viveu muito tempo. Todo seu povo ficou de luto e o cacique mandou enterrá-la dentro de sua própria maloca. Dia após dia, os índios iam regar o local, até que notaram uma planta desconhecida nascendo. Ela crescia com um caule fino e comprido. Chegou um dia em que a terra ao redor do caule se fendeu e na base do vegetal apareceram grossas raízes. Os índios resolveram cortá-las. Descascaram as raízes e as comeram cozidas. A planta passou a ser chamada de manioca, que queria dizer a casa de Nani, e nanioca logo virou mandioca, na boca do caboclo. Letra A. Sublinhe os trechos do texto que descrevem as partes da mandioca. Sublinhar é passar um traço embaixo das informações. Letra B. Qual parte da planta de mandioca os indígenas comeram? Como ela foi consumida? C. Em sua opinião, que atitude dos indígenas fez a planta nascer? Bons estudos!